Paz e graça aos irmãos, bem-vindo ao canal De Olho na Palavra. Eu quero agradecer a todos os irmãos aí que compartilharam os nossos vídeos que estamos fazendo e mandar um abraço muito grande para o pessoal de Goiânia, o pessoal da Graça aqui de Goiânia. Nosso estudo de hoje é Quem é o Diabo aniquilado na cruz? Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Alguns dizem que foi a lei de Moisés. Eu discordo e eu vou explicar por quê. Certa vez em um de nossos grupos, eu havia falado que discordava de um pastor abençoado que pregava a graça. Porque vai contra a palavra de Jesus de Nazaré. Olha o que Jesus diz. Mateus 5,17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Aqui Jesus deixa claro que ele não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la. Mas o abençoado diz que Jesus de Nazaré cumpriu a lei, mas o ressuscitado ou glorificado a destruiu. Mas aí o texto está errado, então. Porque ele diz, na morte ele aniquilou. O texto é claro, e não na ressurreição. Porque Jesus levou 3 dias para ressuscitar. Outro ponto importante. A lei de Moisés era um ministério de morte e de condenação. Se fosse a lei de Moisés que Jesus cumpriu, ele teria que matar e condenar. E pelo contrário, Jesus veio dar vida e libertar. João 5,45. João 5,45. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Se Jesus cumprisse a lei de Moisés, ele teria que acusar também perante o Pai. Ao contrário, Jesus era um advogado de defesa. E também o abençoado havia dito que eu disse que era a natureza adâmica que ele havia aniquilado na cruz. Mas eu não falei a natureza adâmica, e sim Adão. Eu vou explicar melhor no estudo a seguir. Na cruz, Adão perdeu o império da morte. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Outra pergunta. 2. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. 5. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Agora o 6 diz qual é a semelhança da morte de Cristo. E sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Quem é o nosso homem velho? A lei de Moisés? Não. Nosso homem velho é o Adão. É a parte carnal. Aí ele diz para que o corpo do pecado fosse desfeito. Qual é o corpo do pecado? O corpo de Adão, o alvo errado. O pecado é alvo errado, armartia. Esse era o que tinha que ser aniquilado. Voltando, sabendo que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Por isso que eles estavam sujeitos para sempre à servidão, com medo da morte, porque eles estavam presos, no Hades. Eles estavam presos na sepultura, não podiam voltar para casa. Por isso que o corpo do pecado tinha que ser desfeito, para que não servissem mais ao pecado. Por isso que eles estavam sujeitos a toda a vida, com medo da morte, à servidão. Não à lei de Moisés, mas sim ao corpo, ficar preso num corpo. Como Jesus destruiu o velho homem Adão? Vamos lá. Hebreus 2,14. Agora nós vamos entrar no texto. Portanto, visto como os filhos são participantes de carne e sangue,
Também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E o 15, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, o que o texto está dizendo? Deus tinha que participar de carne e sangue para matar o corpo do pecado. Por isso que Adão era a imagem daquele que haveria de vir. Então quem é que tinha o império da morte? Era Adão e a lei? Vamos ver? Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, que é o corpo errado, o alvo errado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Antes da lei já existia o corpo, a parte carnal, que é o corpo do pecado, que é o alvo errado. Pecado quer dizer Marte, era alvo errado. Tá? Obras da carne é uma coisa, pecado é outra coisa. Depois nós vamos explicar isso. Mas, aonde não há lei, o pecado não estava levado em conta. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Então, qual é a figura? Quem era a figura do que haveria de vir? Adão. Adão era o alvo errado, Jesus o alvo certo. Por isso que Paulo falou, prossigamos para o alvo. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, Cristo, abundou para com muitos. Romanos 5, continuando, 16. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só, que pecou. Quem pecou? Adão, era o alvo errado. Porque o juízo veio, na verdade, de um só ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. 17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte veio a reinar por este, então quem é que tinha o império da morte? Adão. A morte reinava por Adão. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Porquanto assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, a morte de Cristo na cruz. 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. 20. Romanos 5, 20. Sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque na cruz a lei de Moisés não foi aniquilada? Vamos lá. Lei de Moisés, 613 preceitos ou mandamentos. Está aqui, 613. Tá? O que quer dizer? Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Porque, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então, se Jesus de Nazaré está dizendo que ele veio cumprir a lei e não veio destruí-la, a lei não pode ter sido destruída. Ela tem que estar em algum lugar, esta lei. Que lei é essa que ele está falando? Vamos entender. Porque ele diz no 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então, que lei Jesus veio cumprir? Vamos lá. João 8. 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele e Jesus sentando os ensinava. 3. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio. 4. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Olha o 5 agora. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes?
Então, peraí. Se Moisés ordenava na lei que tais tinham que ser apedrejadas, e se Jesus cumpriu a lei de Moisés, o de Nazaré cumpriu a lei de Moisés, ele tinha que apedrejar aquela mulher. Isso é fato. Se ele não apedrejou, ele não cumpriu a lei. Porque se tu não cumprir uma vírgula e um ponto da lei, tu não cumpriu nada dela. Olha o 6. Isto dizem eles, tendo para terem do que acusar Jesus. Porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Por que Jesus não prejudicou a mulher? Vamos lá. Êxodo 20, 13. Não matarás. Quinto mandamento da lei de Deus e não de Moisés. Quando Jesus escreveu no chão com o dedo, ele estava livrando ela pela própria lei do Pai. Jesus não veio cumprir a lei de Moisés, ele veio cumprir a lei de Deus que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos. Essa é a lei de salvação. A lei de Moisés era de condenação, a lei de Jesus era de salvação. Então a lei de Deus dizia não matarás, ela é maior que a lei de Moisés. A lei de Moisés mandava matar, ele não matou porque a lei de Deus diz não matarás. Jesus não estava cumprindo de forma nenhuma a lei de Moisés. Vamos prosseguir. Números 19, 11. Aquele que tocar um cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia, o mesmo se purificará com aquela água, e ao 7º dia tornará-se limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar e não se tornar limpo, ao 7º dia. 13. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi aspergida sobre ele, e continua imundo, e a sua imundícia está ainda sobre ele. Isso aqui é lei de Moisés, não lei de Deus. Olha o que fala Lucas 7, 11. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e Aim, e com ele seus discípulos e uma grande multidão. Está falando de Jesus. 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram para fora um defunto, já estava morto, né? Filho único de sua mãe, que era viúva, e que ela ia a uma grande multidão da cidade, e com ela ia uma grande multidão da cidade, Logo, 13. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. 14. E olha o mais importante. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam, os que levavam disse, moço, eu te digo, levanta-te. 15. E o que tivera morto sentou e começou a falar. Então, Jesus o entregou à sua mãe. Então, Jesus tocou no morto. Jesus fez o que a lei de Moisés proibia que fizesse. Não poderia tocar nele nem pegar ele, muito menos pegar ele. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Por que a morte reinou até Moisés? Porque a lei veio por Moisés, mas não a lei de Moisés, e sim os 10 mandamentos, a lei de Deus entregue a Moisés no Monte Sinai nas tábuas. Essa é a lei que Jesus estava cumprindo. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Olha que interessante. Por que Jesus escreveu no chão da mesma forma? Porque estava livrando ela pela lei de Deus, e não pela lei de Moisés. A lei de Moisés condenava, a lei de Jesus absolvia. Então era a lei que Jesus cumpriu, os 10 mandamentos. Por isso ele disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. 10 mandamentos, em hebraico, também conhecido como decálogo, são um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração. Mateus 5, 17. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Aí sim, Jesus estava cumprindo a lei de Deus, e não a de Moisés. E eu vou explicar que ele cumpriu e por que ele cumpriu. 18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. 19. Qual, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. 20. Agora olha só, pois eu vos digo que, se a vossa justiça, a lei de Deus, não exceder a dos escribas e fariseus, que é a lei de Moisés,
de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Porque eles estavam fazendo errado, eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Por isso que Jesus falou para eles, quem vai acusar vocês é Moisés, não sou eu. Vocês estão fazendo errado, estão matando. A lei de Deus diz que não é para matar, vocês estão matando, estão cumprindo a lei do homem. Não de Deus, a lei de Moisés. E não a do Pai. Jeremias 31. Eis que dias vem, diz o Senhor. Agora olha o que aconteceu. Que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu haver despojado, diz o Senhor. 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Ou seja, a lei de Deus hoje está dentro de nós, ela não foi destruída. Ela foi cumprida para que viesse para os nossos corações, porque nós somos o último templo da habitação de Deus. Então, quando o templo caiu nos anos 70, juntamente com o templo caiu a lei de Moisés. E aí sim, a lei de Deus foi posta dentro dos nossos corações. E hoje ela está dentro de nós, viva e permanente, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Tá? A lei de Deus está em nós, ela é eterna. Esta lei não pode deixar de existir, não pode ser aniquilada. Por isso que Jesus a cumpriu, porque a lei do amor ele colocou dentro dos nossos corações. Tá? Por isso que a lei não foi destruída. Está em nossos corações hoje. 2 Coríntios 3, 1. Paulo, escrevendo a segunda carta dele aos Coríntios, diz o seguinte: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ele perguntou. Ou porventura necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de vós? Nós não necessitamos de carta nenhuma, Paulo falou. 2. Vós, ele disse, igreja de Corinto, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 3. Sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra como Moisés tinha, mas em tábuas de carne do coração. Ah? Então, esta lei veio para dentro dos nossos corações. Hoje ela está com o Espírito do Deus vivo. Ah? Ela é escrita com o Espírito de Deus vivo dentro dos nossos corações. 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos, mas as nossas capacidades vêm de Deus. 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Ah, olha o novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Moisés mata. Deus vivifica. Volto a Mateus 5. Aí, sim, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Por que Jesus não veio destruir a lei nem os profetas? Porque os profetas previam a vinda dele. O cumprimento da vinda dele era a profecia feita pelos profetas, que ele viria como Salvador. Tá? E no momento que ele vem, ele é a própria lei. É ele que ensina o amor, a benignidade, a bondade. Então a lei vai até ele. Por isso a lei e os profetas foram até quem? Mateus 11, 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Até João. Por isso o fim da lei é Cristo, porque ele cumpriu os mandamentos de Deus e não destruiu. E passou para os nossos corações, transformando em quantos? Em 2. Vamos lá, Mateus 22, 34. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os sacudeus, reuniram-se todos. 35. Um deles, doutor da lei, para experimentar, interrogou, dizendo... 36, perguntou a Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37, respondendo-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. 38, este é o grande e primeiro mandamento. 39, e o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus veio fazer? O que Jesus mostrou para todos? Sempre amou a Deus em primeiro lugar, e sempre ao próximo dele, com todo amor e carinho. 40, desses 2 mandamentos depende
toda a lei e os profetas. Por isso, toda a lei e os profetas foram até João. Jesus cumpriu a lei de Deus, na cruz venceu a morte que era representada por Adão. Tetelestai, está consumado, tudo cumprido, Abba Pai. Paz e graça aos eleitos do Senhor, os quais foram escolhidos antes da fundação do mundo. Meu nome é Pedro Cunha, nosso canal é De Olho na Palavra, deixe seus likes e inscrevam-se no canal.